Você já teve aquela sensação de que o mundo está rápido demais e sua mente não consegue acompanhar? Parece que, por mais que você tente, seu cérebro não encontra uma pausa, e você se sente como se estivesse sempre correndo, mesmo quando não há uma corrida. É como se estivesse preso em um ciclo interminável de pensamentos, preocupações e se que nunca terminam. Hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso. A ansiedade. Aquela sensação sufocante de estar sempre um passo atrás, mesmo quando não há motivo para correr. A ansiedade, para muitos de nós, é uma companheira constante. Às vezes, surge sem ser convidada, em momentos de paz, e nos faz sentir como se estivéssemos perdendo o controle. Outras vezes, aparece em plena atividade, nos travando e nos impedindo de avançar. O fato é que todos, em algum momento, enfrentamos esse sentimento, e ele pode nos deixar emocionalmente e fisicamente exaustos. Mas, antes de mais nada, quero que você saiba que não está sozinho. Pense por um momento. Quantas vezes você já se deitou para dormir e, mesmo com o corpo cansado, a mente se recusou a desacelerar? A ansiedade tem esse poder de manter nossos pensamentos correndo a 1000 por hora, mesmo quando tudo ao nosso redor está calmo. Você se pega revisando o dia, planejando o próximo, antecipando cenários que nem sequer aconteceram. E, no fundo, sabe que precisa descansar, mas não consegue encontrar o botão de pausa. Imagina Maria, uma jovem de 28 anos, com um emprego estável, amigos ao redor e uma família que a ama. Para todos os efeitos, ela tem uma vida que muitos considerariam tranquila e feliz. Mas todas as noites, quando a casa finalmente silencia e as luzes se apagam, a ansiedade sussurra no ouvido dela. E se algo der errado? E se você falhar amanhã? Durante o dia, a mente de Maria está sempre ocupada, pulando de um pensamento para o outro, carregando um peso invisível que só ela sente. Talvez você se identifique com Maria. Talvez você também já tenha se sentido assim, com o coração disparado sem motivo aparente, a cabeça cheia de preocupações que parecem surgir do nada. É quase como se houvesse uma tempestade acontecendo dentro de você, mesmo que por fora tudo pareça calmo. Esse é o poder da ansiedade. Ela nos faz questionar cada detalhe da nossa vida, nos levando a acreditar que estamos sempre à beira de um colapso iminente. Você já reparou que, quanto mais tenta controlar a ansiedade, mais ela parece tomar conta de você? É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escorre pelos dedos. E é exatamente isso que acontece com a nossa mente. Quanto mais resistimos, quanto mais lutamos contra a ansiedade, mais ela parece crescer. Então, o que devemos fazer? O primeiro passo é reconhecer que a ansiedade faz parte de nossa vida moderna. Vivemos em um mundo acelerado, cercados por pressões e expectativas. Redes sociais, trabalho, responsabilidades. Tudo parece se mover rápido demais, e nossa mente tenta, a todo custo, acompanhar. O problema é que ela não foi feita para funcionar a todo vapor o tempo todo. Precisamos de pausas, precisamos de momentos de silêncio, mas às vezes, esquecemos disso. A ansiedade pode ser desencadeada por muitos fatores, mas, acima de tudo, ela é uma resposta natural do nosso corpo. Desde tempos antigos, ela nos ajudava a nos preparar para enfrentar perigos reais. Mas hoje, os perigos não são mais os mesmos, e ainda assim, nosso cérebro continua reagindo como se estivéssemos em risco constante. Essa é uma das razões pelas quais, mesmo em momentos de tranquilidade, sentimos o coração acelerar e a mente a 1000. E sabe o que é mais interessante? Sentir ansiedade, por mais desconfortável que seja, não significa que você está falhando ou que há algo de errado com você. Significa apenas que você é humano. E, como humanos, temos a capacidade de lidar com isso. Podemos aprender a lidar com a ansiedade de forma saudável, sem deixá-la dominar nossas vidas. Agora, eu quero te convidar a refletir. Quantas vezes você tentou ignorar a ansiedade, fingir que ela não existia, apenas para vê-la voltar ainda mais forte? Talvez seja a hora de tentar uma abordagem diferente. Ao invés de resistir, que tal acolher esse sentimento, entendê-lo e,
Com o tempo, aprender a transformá-lo? Porque, no fim das contas, a ansiedade não precisa ser sua inimiga. Ela pode se tornar uma aliada, se você souber como lidar com ela. Maria sentia o peso da ansiedade em pequenos momentos do cotidiano. Durante o trabalho, um simples erro era motivo de longos minutos de autocrítica, revisando mentalmente cada detalhe do que poderia ter feito diferente. Ela sabia que não era produtivo, mas a mente dela parecia presa em um ciclo de autojulgamento. Ao mesmo tempo, ela se preocupava com o futuro, sempre imaginando os piores cenários possíveis, mesmo quando tudo estava indo bem. Talvez você também já tenha vivido algo assim. A ansiedade tem essa capacidade de amplificar os problemas, transformando desafios pequenos em grandes obstáculos. Mesmo quando racionalmente sabemos que algo não é tão grave, emocionalmente parece que o mundo está desmoronando. E essa é uma das grandes armadilhas da ansiedade. Ela nos engana, nos faz acreditar que precisamos nos preocupar o tempo todo. Maria começou a perceber que a ansiedade não ia embora simplesmente porque ela queria. Então, ela decidiu experimentar algo novo. Ao invés de resistir, ela resolveu observar seus pensamentos. Toda vez que a ansiedade aparecia, ao invés de se deixar consumir por ela, Maria tentava entender o que estava por trás daquele sentimento. Ela passou a perguntar a si mesma: o que exatamente está me deixando tão inquieta agora? O que eu estou temendo? Essa mudança de abordagem trouxe um pequeno alívio. Maria não tinha mais a expectativa de eliminar a ansiedade completamente. Ao invés disso, ela começou a perceber que a ansiedade era, muitas vezes, um reflexo de medos e inseguranças que precisavam ser trabalhados. E, com o tempo, ao reconhecer esses padrões, ela começou a ter mais controle sobre como reagir a esses momentos. Você já tentou essa abordagem? Ao invés de resistir, apenas observar seus pensamentos e sentimentos sem julgá-los? É uma prática simples, mas muito poderosa. A ansiedade muitas vezes perde força quando paramos de lutar contra ela. Isso porque, ao acolhermos esses sentimentos, damos menos espaço para que eles se amplifiquem dentro de nós. No caso de Maria, algo surpreendente aconteceu. Ao se permitir observar suas ansiedades, ela começou a notar que, na maioria das vezes, elas não se concretizavam. Aqueles cenários catastróficos que ela imaginava raramente se tornavam realidade. Isso a fez perceber que grande parte da ansiedade estava ligada ao medo de coisas que, de fato, não estavam acontecendo no momento presente. Esse foi um grande ponto de virada. Talvez você também tenha se identificado com essa experiência. Muitas vezes, a ansiedade nos faz viver no futuro, antecipando problemas e desafios que podem nem sequer acontecer. E essa é uma das grandes lições que podemos tirar da história da Maria. Quando trazemos a nossa mente de volta ao presente, a ansiedade perde parte do seu poder. Maria aprendeu que a chave para lidar com a ansiedade não estava em tentar controlar o futuro, mas sim em focar no momento presente. Quando ela começava a se sentir ansiosa, uma das coisas que mais a ajudava era ancorar sua atenção no aqui e agora. Ela passou a usar uma técnica simples, mas eficaz: observar o ambiente ao seu redor, concentrando-se nos detalhes que estavam presentes naquele exato momento. Isso trazia sua mente de volta para o presente, afastando-a dos pensamentos ansiosos sobre o futuro. Essa é uma técnica que você também pode começar a usar. Da próxima vez que a ansiedade surgir, tente se concentrar no que está ao seu redor. Quais são as cores que você vê? Quais são os sons que você ouve? O simples ato de focar no presente pode trazer uma sensação de calma e ajudar a desacelerar a mente. A jornada de Maria com a ansiedade ainda não tinha acabado, mas ela estava aprendendo a lidar com ela de uma forma mais saudável. Ela sabia que a ansiedade fazia parte da sua vida, mas isso não significava que ela precisava ser dominada por ela. Ao aceitar a presença da ansiedade e ao praticar a observação de seus pensamentos, Maria estava, aos poucos, retomando o controle de sua vida. À medida que Maria foi aprofundando seu autoconhecimento, algo começou a mudar. Ela percebeu que, embora não pudesse controlar completamente seus pensamentos ansiosos, podia controlar como respondia a eles. Isso foi um ponto crucial em sua jornada. Antes,
A ansiedade parecia uma força avassaladora, algo fora do seu controle. Mas, com o tempo, ela começou a perceber que havia espaço para respirar entre o surgimento do pensamento ansioso e sua reação a ele. Quando o coração dela disparava ou os pensamentos começavam a correr soltos, Maria não tentava mais lutar contra eles. Ela simplesmente parava por um momento, respirava fundo e observava a situação. Era como se estivesse assistindo a uma tempestade pela janela, sabendo que, por mais intensa que fosse, ela eventualmente passaria. Essa mudança de postura fez com que a ansiedade perdesse o controle que tinha sobre ela. E talvez seja exatamente isso que você precisa nesse momento: dar um passo para trás, observar e entender que a tempestade não vai durar para sempre. E, aqui, você também pode se fazer essa pergunta: quantos dos seus pensamentos ansiosos realmente se concretizam? Se parar para refletir, vai perceber que grande parte da ansiedade é alimentada por coisas que estão fora do nosso controle ou que nem sequer vão acontecer. Essa tomada de consciência pode trazer um grande alívio. Quando aceitamos que não precisamos nos prender a esses pensamentos, começamos a sentir um pouco mais de paz. No entanto, isso não significa que Maria nunca mais sentiu ansiedade. A ansiedade continuava fazendo parte da sua vida, aparecendo de tempos em tempos, especialmente em situações de maior pressão. Mas, agora, ela sabia como lidar com esses momentos. Ao invés de se desesperar, ela colocava em prática uma técnica simples que ajudava a voltar ao presente: a respiração controlada. A respiração foi um dos recursos mais poderosos que Maria descobriu em sua jornada. Quando sentia que a ansiedade estava crescendo, ela se lembrava de parar, respirar fundo e seguir um padrão simples de respiração. Inspirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos e expirar lentamente por 4 segundos. Esse pequeno exercício parecia quase mágico. Ele não fazia a ansiedade desaparecer instantaneamente, mas trazia o corpo e a mente de volta para o presente, interrompendo o ciclo acelerado de pensamentos. Talvez você também possa experimentar essa técnica. Quando perceber que sua mente está correndo demais, que a ansiedade está tomando conta, pare por um instante. Respire fundo. Siga o mesmo padrão de respiração que Maria usava. Inspire, segure e expire lentamente. O simples ato de focar na sua respiração pode trazer uma sensação de calma. E, aos poucos, você vai notar que a mente começa a desacelerar. Com o tempo, Maria também começou a praticar outro exercício que ajudou a se desconectar dos pensamentos ansiosos: o foco no presente. Quando a ansiedade surgia e os pensamentos começavam a se descontrolar, ela utilizava um método simples para ancorar sua mente no agora. Ao olhar ao seu redor, ela nomeava 5 coisas que podia ver, 4 que podia tocar, 3 que podia ouvir, 2 que podia cheirar e 1 que podia saborear. Esse exercício tirava o foco dos pensamentos ansiosos e trazia atenção para o ambiente imediato. Essa prática é algo que qualquer pessoa pode fazer, a qualquer momento. E, como Maria descobriu, ela pode ser extremamente eficaz. Ao focar no que está ao nosso redor, estamos, de certa forma, dizendo ao nosso cérebro que não há uma ameaça real no presente, que não precisamos estar em modo de alerta o tempo todo. É uma maneira simples, mas poderosa, de acalmar a mente. Outro ponto importante que Maria aprendeu ao longo de sua jornada foi que, muitas vezes, externalizar os pensamentos pode ser uma forma eficaz de lidar com eles. Por isso, ela começou a escrever. Sempre que os pensamentos ansiosos se tornavam excessivos, ela pegava um caderno e colocava no papel tudo o que estava sentindo. Ela escrevia sobre seus medos, suas preocupações e tudo aquilo que estava incomodando no momento. Escrever ajudava a tirar o peso da mente e trazia uma sensação de alívio. Talvez você já tenha ouvido falar sobre escrita como uma forma de terapia, mas pode não ter experimentado ainda. Para Maria, isso se tornou uma prática essencial. Ao colocar seus pensamentos no papel, ela conseguia organizar suas emoções e ver as coisas de forma mais clara. Muitas vezes, os problemas que pareciam enormes na sua cabeça se tornavam mais gerenciáveis quando ela os via escritos à sua frente. Isso não só aliviava a ansiedade no momento, mas também a ajudava a processar suas emoções com mais profundidade.
Essas foram algumas das principais estratégias que Maria usou para lidar com sua ansiedade. Ao longo de sua jornada, ela descobriu que não havia uma solução mágica ou um caminho rápido para se livrar da ansiedade. O que funcionou para ela foi uma combinação de práticas simples e consistentes: respiração controlada, foco no presente, escrita e, acima de tudo, a aceitação de que a ansiedade fazia parte de sua vida, mas não precisava definir quem ela era. A ansiedade, para Maria, deixou de ser uma inimiga. Ela aprendeu a enxergá-la como uma parte de sua humanidade, algo que poderia ser gerenciado com paciência e compaixão consigo mesma. Talvez você também possa se permitir essa mesma compaixão, entendendo que a ansiedade é natural, que ela pode ser acolhida e, aos poucos, transformada. E, com isso, Maria continuava sua jornada, mais forte e mais consciente de si mesma. Se você já se sentiu assim, preso em um ciclo de ansiedade, tentando prever e controlar cada aspecto da sua vida, saiba que você não está sozinho. Essa é uma luta interna que muitas pessoas enfrentam, e cada uma delas está buscando formas de encontrar um equilíbrio. A chave está em mudar a relação que temos com os nossos pensamentos e sentimentos. Não precisamos ser reféns da nossa mente. Temos a capacidade de escolher como reagimos, como nos relacionamos com os nossos pensamentos. Maria percebeu que a ansiedade sempre começava com um pensamento pequeno, quase imperceptível, mas, se ela não prestasse atenção, esse pensamento crescia e dominava sua mente. Quando ela começou a praticar a observação desses pensamentos, notou que tinha mais controle sobre suas reações. Toda vez que a ansiedade começava a surgir, ela respirava fundo, observava o pensamento e fazia uma escolha consciente: deixar aquele pensamento ir embora ou se prender a ele. E, aos poucos, ela aprendeu a soltar. Essa prática de soltar é incrivelmente libertadora. Soltar os medos, as expectativas, a necessidade de controlar tudo. Não significa que você vai desistir de ter objetivos ou de planejar o futuro, mas sim que vai parar de viver com a constante sensação de que o peso do mundo está sobre seus ombros. Ao soltar, você cria espaço para respirar, para viver o presente com mais leveza e clareza. Pense em quantas vezes, ao longo do seu dia, você se pega pensando em coisas que ainda nem aconteceram. Quantas vezes a sua mente está no futuro, criando cenários que podem nem se concretizar. E agora reflita sobre o impacto que isso tem no seu bem-estar. Cada pensamento ansioso nos afasta do momento presente, e é justamente no presente que encontramos a verdadeira paz. Quantos momentos valiosos você pode estar perdendo por estar com a mente no futuro ou presa em pensamentos ansiosos? Talvez você precise redescobrir a beleza dos pequenos momentos. Porque, no fim, são eles que formam a base da nossa vida. A paz que tanto buscamos não está em um futuro distante, nem em um momento onde tudo estará perfeito. Ela está aqui, agora, ao nosso alcance. Essa foi uma das maiores lições que Maria aprendeu. A paz não é a ausência de problemas ou desafios, mas a capacidade de encontrar tranquilidade mesmo em meio ao caos. E isso é algo que você também pode cultivar, um passo de cada vez. Quando a ansiedade surgir, lembre-se, você tem a escolha de como vai reagir a ela. Respire, observe seus pensamentos e faça a escolha de soltá-los. Isso vai trazer uma leveza para a sua vida que talvez você nunca tenha experimentado antes. E, assim como Maria encontrou novas formas de lidar com a ansiedade, você também pode descobrir as suas. Cada pessoa é única, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Mas o importante é começar, dar o primeiro passo em direção a uma vida mais leve, mais presente, mais conectada com o que realmente importa. Agora, se você chegou até aqui, provavelmente algo nesse vídeo ressoou com você. Talvez tenha sido a história da Maria, ou talvez as técnicas que mencionamos ao longo do caminho. Seja o que for, isso significa que você já está no caminho para transformar a sua relação com a ansiedade. E essa transformação é algo que vale a pena compartilhar. Então, se você sentiu que esse conteúdo foi útil, que ele trouxe uma nova perspectiva ou uma nova ferramenta para a sua vida, eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilhe sua experiência, suas lutas, suas vitórias.
Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje.